Por que você abandonou sua candidatura para se tornar vice de José Ronaldo? Inclusive contando aqui de primeira mão, né, essa história, como ela de fato aconteceu. Existiu alguma conversa com outro grupo? Você chegou a ser sondado pelo outro grupo para fazer composição? Existiu. Nós conversamos. Como será a mudança se você fez parte de um grupo político que está no governo do estado há 22 anos e atualmente acabou, no caso, vindo compor a chapa com um grupo político que está aqui no município há 24 anos? Era um sentimento que eu carregava naquele momento. Com todo respeito, você vai ser um vice decorativo ou você vai ser um vice que pretende cair para dentro? É importante essa pergunta sua, porque inclusive nas caminhadas pode acreditar que as pessoas me falam isso. Havendo a necessidade, o que é que te qualifica para ser prefeito de Feira de Santana? O município, os professores viveram um clima de guerra dentro da prefeitura municipal. O sindicato não quer ver a cara do governo municipal. Estamos começando um episódio do FeiraPod, dessa vez, Diego, de uma forma especial. Exatamente, o episódio sobre as eleições. E nos próximos episódios estaremos conversando com os candidatos a vice-prefeitos do município de Feira de Santana. No dia de hoje, estamos aqui com o Pablo Roberto, que já esteve com a gente. Já teve a oportunidade de estar com a gente. Exatamente. Mas na posição de deputado. Acho que você já tinha sido eleito deputado, Pablo. Posição de secretário, também, salvo engano, teve com a gente à época. Depois na condição de candidato a deputado estadual e no dia das anteriores eleições, exato, no período de transição também, que foi justamente aqui, para quem está acompanhando a gente, foi no programa do FeiraPod, contou sua história, teve no programa do Velame e depois no dia da apuração, em que fizemos, que foi das últimas eleições. Exatamente. E aí conversamos com o Pablo enquanto candidato e depois dando os parabéns enquanto deputado. Você já é uma personalidade da casa do FeiraPod, hein, Pablo? Seja muito bem-vindo, Pablo. Obrigado, Diego, Rodrigo. É uma alegria muito grande, uma satisfação participar mais um momento com vocês aqui, né? Parabenizar pela qualidade sempre, né, com que vocês estão se propondo a fazer. Dizer, Diego, que aquela entrevista do dia da eleição eu estava quase anestesiado. Em qual dos dois momentos, o antes ou depois? O antes ou depois? O depois, né? Porque assim, eu estava na apuração em frente ao estúdio, lá na São Domingos. Então, quando a família ligou, eu estava descendo para encontrar as pessoas para fazer a comemoração. Eu queria gravar aqui agora, você pode? Eu falei, pai, posso. E estava ali ainda na expectativa, faltava ainda acho que 1%zinho ali. A mente... Estava ainda sem acreditar no processo ali, mas foi muito bom ter participado, né, de todos os momentos com vocês. Pablo, pessoal que você está assistindo a gente, esse episódio vai ser um pouco diferente. A gente vai apresentar aqui umas regrinhas básicas. A gente convidou todos os vices. Pablo está sendo o primeiro. A gente vai colocar na tela o contador de 1 hora. Eric, coloca só para aparecer na tela, não dê play agora não. Vocês estão vendo? Tem um contador aí. Ele vai ter 60 minutos. Quando esses 60 minutos acabar, acabou. Esse programa, como é gravado, a gente vai deixar todo o material bruto disponível para que, se futuramente alguém quiser acariciar o material para falar, porque aqui vai ter padrão de isonomia, correto, Diego? Exato. E aí, só lembrando, Rodrigo, e já passando para Pablo, que os 5 minutos a gente deixa para considerações finais do candidato. Pedir voto, enfim, ficar muito à vontade com esse tempo final. E uma fala, porque eu sei que eleição mexe com paixões. Ninguém aqui vai ser descortês com nenhum candidato. Com ninguém. A gente vai continuar seguindo a nossa civilidade que o FeiraPod sempre fez. Temos algumas perguntas aqui que a gente tem a intenção de apertar um pouco o Pablo, mas aqui a gente não vai vir para um debate, nada do tipo. Aqui é o nosso momento para poder conversar e trazer para você que está assistindo a possibilidade de entender um pouco mais quem é Pablo Roberto no papel de vice e o tamanho da importância que ele tem na cidade de Feira de Santana. E só complementando, Rodrigo falou ali apertar Pablo, para não citar Pablo, é geral, na verdade. A ideia, quando a gente se propôs e conversamos com outras pessoas que também participaram desse processo aqui dos questionamentos, foi justamente para ter esse momento de voz com os vices candidatos a prefeito. Então, a ideia, no caso aqui, Pablo, não apenas Pablo, mas todos os outros candidatos também. Exato. Que se predispuseram a estar com a gente. Vamos lá? Então vamos começar? Eric, eu vou te pedir para dar play no contador. A partir de agora, Pablo, a gente tem 1 hora para poder conversar sobre os assuntos. Perfeito. Diego, pode iniciar, por favor? Vou fazer as honras. Pablo,
fazendo a leitura aqui para ser mais preciso. No dia 1º de abril de 2024, na entrevista de rádio no programa Acorda Cidade, você disse, abre aspas, de forma muito clara, direta e objetiva, não existe a possibilidade de eu ser vice de quem quer que seja. Com todo respeito ao posto de vice, ser vice em uma cidade do tamanho de Feira, com a importância que Feira tem, não é um demérito, mas não vou disputar a eleição neste ano, nesta posição. Assim te perguntamos, por que você abandonou sua candidatura para se tornar vice de José Ronaldo? Diego, vamos lá. Nós começamos, né? Eu passei junto com o meu grupo, as pessoas que trabalham conosco, aproximadamente 11 meses defendendo a nossa candidatura, né? No início desse sonho, desse desejo, nós não poderíamos de forma alguma debater, discutir, abrir precedente para nenhuma outra possibilidade que não fosse disputar a eleição para prefeito. Então, por isso, naquele momento, eu fui muito firme em todas as entrevistas que dei, dizendo que o foco naquele momento era ser candidato a prefeito, porque esse era o objetivo, esse foi o sonho não acabou. Eu nunca escondi de ninguém, desde a minha primeira eleição em 2012, o sonho de um dia se tornar prefeito de Feira de Santana. No primeiro mandato eu debati, falei muito sobre isso, no segundo mandato também eu nunca escondi. E nós começamos a caminhada conversando com a cidade, né, que foi um momento extremamente importante, porque se você parar para analisar as últimas 5 eleições de prefeito em Feira, nunca nessa história mais recente das eleições em Feira, um candidato de terceira via se manteve no páreo por tanto tempo, né, com uma performance tão boa como nós tivemos, sempre mantendo ali os 2 dígitos, mas chegou um determinado momento de que nós precisamos fazer uma avaliação muito pé no chão, muito responsável, né, pensando no atual momento, mas pensando no futuro também. Ao longo dessa caminhada de aproximadamente 11 meses, várias pesquisas foram feitas, né, e eu me recordo que há aproximadamente 90 dias eu estive em Brasília com o deputado federal Adolfo, com o presidente nacional Marconi Perillo, discutindo de fato a viabilidade de tocar esse projeto até o final. Eu saí de lá dessa reunião em Brasília com o entendimento, com a decisão de que nós faríamos uma ampla pesquisa em Feira, uma pesquisa chamada de Qualiquant. Essa pesquisa ela foi feita, uma sondagem muito, muito grande, foi aproximadamente 20, 30 dias de trabalho aqui em Feira, com o Instituto de Fora. E ao final desse trabalho, o relatório que nos chegou nos dizia o seguinte: Pablo, é o seguinte, você tem aqui, né, primeiro que o desejo da população de Feira de Santana nessa eleição ainda é continuar votando nos 2 candidatos. O candidato José Ronaldo, número maior, o outro candidato, que hoje é o nosso adversário, número menor, você se coloca ali como terceira via. Você mantendo a sua candidatura, o cenário é de que você provoca um segundo turno. Mas com os números que nós temos hoje aqui, certamente você não estará lá, né? E isso foi fundamental para uma tomada de decisão, porque, né, na medida de que as eleições elas fossem se aproximando mais, o período das convenções fosse se aproximando mais, né, a nossa viabilidade ficaria cada vez mais difícil. Então, nós analisamos isso, não foi uma decisão fácil de ser tomada, foi uma decisão muito difícil, mas nós enfrentamos isso, conversando com muita gente. Eu não comuniquei absolutamente ninguém que não seria mais candidato, sem antes um amplo debate, tanto interno com o nosso grupo, mas com muita gente também que nos recebeu, que nos ajudou nessa caminhada. Então, a primeira decisão naquele momento foi retirar a candidatura. Uma vez retirada a candidatura, nós começamos a dialogar, a discutir, a bater um papo com o José Ronaldo, óbvio, porque mesmo esses 10 meses que eu me coloquei como pré-candidato a prefeito, eu nunca neguei de que nós fazemos parte do mesmo campo político. Inclusive eu falava nas entrevistas que caso a minha candidatura ela fosse até o final, não seria a primeira vez de que um campo político teriam 2 candidatos disputando um pleito. Então, nós tomamos primeiro a decisão de não disputar a eleição por conta do cenário eleitoral da cidade, né, de querer continuar votando ainda nessa polarização, que já tem um tempo. Então, fechado essa possibilidade, nós começamos a dialogar. Como é que aparece, Diego e Rodrigo, aí essa questão de vice, né? Tomada a decisão, nós começamos a conversar e, a princípio, eu confesso a vocês que não se discutia essa possibilidade de ser vice, até porque não passava de fato na minha cabeça. Porque, eu estou no primeiro mandato como deputado estadual, modéstia à parte, fazendo um bom trabalho e tal. E o desejo era fazer a união a José Ronaldo, mas continuar no mandato de deputado, trabalhando, ajudando a cidade. Só que aí começam-se as conversas internamente. Quando nós decidimos a não disputar a eleição, começa. Zé Ronaldo, naquela época, já tinha uma aliança de partidos consolidadas e precisava se tomar uma decisão de quem seria o candidato a vice que melhor
agregaria naquele momento e melhor seria aceito pela unidade dos partidos que faziam parte daquela base. Então, quando essa conversa começou a conversar, o nome que melhor apresentava, que reunia as condições naquele momento para compor a chapa como vice, foi o nome de Pablo Roberto. E aí nós começamos a conversar internamente também com o nosso grupo e nós chegamos ao entendimento de que essa unidade nessa composição naquele momento, né, pacificaria um debate que existia com os outros partidos também e o que as pesquisas diziam também da nossa capacidade, porque quando você faz uma pesquisa eleitoral, principalmente numa cidade do tamanho de Feira, a gente tem que analisar vários cenários. Então, um cenário é você sai da eleição, você só apoia, você sai da eleição, você indica alguém para compor a chapa, você sai da eleição, você se coloca como vice, e no cenário que foi sondado naquela época para tomada de decisão, o melhor nome que se apresentava para essa composição foi de Pablo Roberto. A partir daí, nós analisamos e tomamos a decisão de compor a chapa junto com o José Ronaldo prefeito e Pablo Roberto vice. Essa é a real, inclusive contando aqui de primeira mão, né, essa história, como ela de fato aconteceu. Eu lembro que até teve uma vez que eu lhe encontrei em Brasília, no aeroporto ali. Mas vai, Rodrigo. Não, é porque você sabe que rola muita... Rodrigo, desculpa. Naquele dia que eu estava voltando de Brasília, que eu te encontrei, foi... Isso, mas você viu que eu ainda fiquei ali sem querer responder, porque eu estava voltando da reunião com o Partido Nacional exatamente para tomar a decisão de que não teria condições de continuar com a candidatura por conta do extrato da pesquisa que nós analisamos nos 2 dias anteriores ali. Os veículos de comunicação. Mas você também não perdeu a viagem, porque mesmo no voo, no encontro por acaso, você ainda deu uma apertadinha lá. Mas eu escorreguei e não respondi não, viu, Rodrigo? Não, que bom. E tá respondendo aqui agora, não só pra gente, mas pra todo mundo que tá podendo assistir. Pablo, rola muita fofoca, né? Eu vou trazer assim, fofoca porque não é nada contundente. Que do seu motivo até você virar vice, você acabou de relatar conforme... Aconteceu, a pesquisa e tudo. Faz total sentido, é uma análise muito criteriosa, é uma análise técnica. E agora eu quero aproveitar esse gancho e perguntar. Existiu alguma conversa com outro grupo? Você chegou a ser sondado pelo outro grupo para fazer composição? Existiu. Nós conversamos, né? Talvez aí umas 2 ou 3 oportunidades. E vai ficar só no existiu ou a gente consegue existiu, saber um pouco mais? Não houve... Rapaz, a política, Rodrigo, ela é a arte de conversar, né? Sim. Eu estou no exercício do mandato de deputado estadual, né? Eu faço política já há aproximadamente 25 anos, então eu não tenho inimizade pessoal com quem quer que seja, mesmo com as pessoas que estão no outro campo político, né? Então, todas as pessoas que quiseram em algum momento conversar sobre o futuro de Feira de Santana, nós conversamos. Algumas pessoas eu procurei com o objetivo de ter o apoio, outras pessoas também me procuraram com o objetivo de ter o meu apoio, né? E eu conversei. Conversei, ouvi muito, mas não foi nenhum tipo de conversa de nenhum nível de comprometimento. Não, foram conversas onde cada um teve a oportunidade de colocar o sentimento do momento, de analisar a pesquisa, de projetar o futuro, né? Mas não houve nenhum tipo de conversa no sentido de apalavrar nenhum tipo de compromisso, não, nada disso. Eu diria que foram conversas de escutas, onde nós conversamos, analisamos o cenário e depois daquelas conversas ali, cada um tomava o seu caminho, tomava os seus posicionamentos, né? Certo. Mas ocorreram 2 ou 3, 4 conversas. Não, ok. E é natural também esse processo, a gente entende nesse sentido. E aí, Pablo, é algo assim que a gente traz aqui também na próxima pergunta, que é um pouco justamente do que você já narrou aqui, que são esses 2 lados da balança, essa polarização como você mesmo citou. E aí, trazendo aqui mais uma vez, você já tem uma ampla experiência enquanto vereador, deputado, já foi secretário também. E aí, nesse sentido, a gente tem aqui também, numa matéria que dessa vez foi no jornal Folha do Estado, do dia 19 de abril desse ano, você disse o seguinte, abre aspas, nós que andamos pela cidade, que vivemos a cidade, vemos as pessoas cansadas deste atual modelo. É chegada a hora da mudança. E aí a pergunta é, como será a mudança se você fez parte de um grupo político que está no governo do Estado há 22 anos e atualmente acabou, no caso, vindo compor a chapa com um grupo político que está aqui no município há 24 anos. Então, é essa a pergunta nesse momento. Veja bem, Diego, essa fala do jornal aí em abril, março, né? Em abril, era um sentimento que eu carregava naquele momento.
né? Era o sentimento de que, fato, você tem um grupo que tem 20 anos, 22 anos no municipal, na esfera municipal, e o outro grupo que tem aproximadamente 20 anos na esfera estadual e que vem se enfrentando historicamente. Então, naquele momento que queria ser candidato, que queria pregar, não tem outro sentido senão entender esse sentimento, que era também um sentimento, embora menor. A pesquisa deixou evidenciada isso, tanto é que eu fiquei na terceira posição, né? Mas o fato é de que a cidade, mesmo algumas pessoas verbalizando esse cansaço de ter que votar nesses dois candidatos de polarização tanto tempo, elas ainda decidem nesse momento que querem continuar votando. Prova disso é não ter dado viabilidade aos outros candidatos que apareceram tanto nesse pleito, quando eu me colocava como pré-candidato, como outras eleições também, que tiveram outras pessoas que se colocaram como candidatos e as candidaturas também não foram adiante. Então, é um sentimento. Eu não mudei de posicionamento, Diego, no que eu penso, né? Eu continuo defendendo que eu acho que a política ela precisa se renovar, ela precisa estimular pessoas a participarem mais da política, né? Nós perdemos muito ao longo dos últimos anos a nossa representação em Brasília. Nós já tivemos 4, 5 deputados federais, hoje nós temos 1, né? Isso é muito ruim para a cidade, e tudo isso nós precisamos estar fazendo. Todos nós estamos mudando em algum momento, né? Eu continuo defendendo exatamente tudo aquilo que eu defendia, né? Eu acho que mudar, todo mundo quer mudar em algum momento da vida e quer mudar para melhor. Eu continuo defendendo todas as minhas ideias, todos os meus projetos, né, que eu defendi no meu movimento de pré-campanha. Eu conversei com o José Ronaldo profundamente no momento que nós estávamos discutindo a nossa unidade, a nossa união. Então, eu apresentei para ele o nosso programa de governo, né, com tudo aquilo que a gente acha que é importante para a cidade, para o futuro da cidade. A grande maioria do que nós apresentamos, ele concordou e aceitou, né? 2 ou 3 itens, né? Zé Ronaldo sempre muito cuidadoso, cauteloso, atencioso, como são ideias de que tem um impacto financeiro muito grande na estrutura da cidade. Nós combinamos de que nós vamos começar a estudar a partir de janeiro, entender um pouco, né, como é que está a vida financeira de Feira de Santana para os próximos 4 anos, e a partir daí nós vamos avançar. Mas a grande maioria das propostas, né, nas mais diversas áreas de mobilidade, de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de infraestrutura, de reforma administrativa, tudo isso nós discutimos, dialogamos, e eu continuarei defendendo, né? Não é porque venha a acontecer ou não isso que eu vou mudar de posicionamento. Claro que eu tenho muita clareza de qual é o papel de vice-prefeito, tenho muita clareza no que é o papel do chefe do executivo, né, da relação executivo e o parlamento. Então, eu continuarei defendendo todos os meus posicionamentos naquilo que eu acredito que é importante mudar e mudar para melhor. E eu conto muito com essa sensibilidade de José Ronaldo, porque inclusive ele tem dito isso, quando questionado. Você agora se juntou com um cara que na campanha falava que quer mudança, como é que você quer mudança? E ele tem respondido que todos nós estamos mudando a todo tempo, né, a todo momento, e sempre com o espírito, com o desejo de mudar para melhor. Então é o que eu quero, é o que eu defendo, e eu continuarei fazendo isso com muita clareza, com muita tranquilidade. O legal, Pablo, eu vou só pedir, Eric, coloca um pouco o contador na tela para o pessoal saber, legal, quanto tempo a gente já tem. Encaixa muito com a nossa terceira pergunta, a sua fala. Vamos lá. Governo eleito, certo? Na função de vice-prefeito. Com todo respeito, você vai ser um vice decorativo ou você vai ser um vice que pretende cair para dentro? Pretende assumir uma secretaria? Porque assim, a gente percebe por muito tempo, Feira de Santana, os vices nunca tiveram expressão. E eu tô falando isso como um cidadão feirense. Eu voto em Feira, sou um cidadão feirense. E Pablo fala em mudança, certo? O seu diálogo fala muito sobre mudança. E a gente, com todo respeito a José Ronaldo, ele já chegou a um fator de idade, ele já é um senhor. E a gente precisa ter um sangue novo para que a gente atenda os problemas novos que a cidade contempla. Como Diego? Problemas modernos, soluções modernas. E aí eu quero saber, Pablo vai cair para dentro como vice-eleito? Vou cair para dentro, vou ajudar a trazer um pensamento mais novo, vou modificar toda a dinâmica da cidade. Rodrigo, é importante essa pergunta sua, porque inclusive nas caminhadas pode acreditar que as pessoas me falam isso. Qual parte? Essa parte do vice decorativo, vai ser só mais um vice que se apaga, tal. E eu tenho respondido, as pessoas abraçam na caminhada e cochicham no ouvido, outras me puxam ainda para a varanda da casa e a gente conversa sobre isso. Nas entrevistas tem aparecido isso, meus colegas deputados também têm colocado muito isso. E eu digo sempre o seguinte,
Quem acompanha um pouco da minha trajetória política, né, do meu perfil político ao longo desses últimos 25 anos, sabe que todas as oportunidades que eu tive, seja nos cargos eletivos, seja nos cargos de confiança do Executivo Municipal e Estadual, eu sempre trabalhei e trabalhei muito. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de entregar, né, de devolver à população feirense a confiança que teve, né, durante toda a minha passagem na vida pública. Então, o que as pessoas podem esperar de Pablo Roberto como vice é um vice, de fato, que vai trabalhar e ajudar a cidade. Né? Eu não me vejo estar trancado o dia inteiro numa sala lá, sendo... Né, até um ditado que usam muito aí como rainha da Inglaterra, né, uma figura decorativa. Então, assim, de forma alguma. Então, eu quero trabalhar muito, o meu perfil é de trabalho, é de servir a cidade. Né? Essa questão de que se vai assumir secretaria, se não vai assumir secretaria, não foi algo discutido, debatido com José Ronaldo sobre isso. A nossa unidade, a nossa união, ela foi muito construída no que nós pensamos para o futuro. O que é que eu penso para o futuro, o que é que eu quero para o futuro, seja para o futuro da cidade, seja para a carreira, meu futuro político também. Então nós discutimos, debatemos muito isso. Claro que vencendo a eleição, porque primeiro para debater qualquer coisa dessa do futuro, tem que ganhar a eleição, tem que combinar com o povo, o primeiro voto, ponto, tem que combinar com o povo, voto no 44 no dia 6. Então, se for a vontade de Deus e a vontade do povo para que nós possamos estar, né, gerenciando a cidade a partir do dia 6 de outubro, eu acredito que terei, pelo meu perfil e por conhecer também José Ronaldo, afinal de contas, eu fui secretário no governo dele, então eu sei o seu jeito, o estilo de trabalhar, né? E eu tenho certeza que o meu papel será um papel de ajudar a cidade, entendeu? E isso, claro, que tem, né, a minha disposição e a disposição dele de fazer com que isso possa de fato acontecer. Só rapidinho, Diego. Pablo, quantos votos você teve para deputado estadual em Feira de Santana? 42.638. É porque essa pergunta se encaixa muito bem com o seu perfil, né? Você, para um vice do tamanho da sua envergadura, você como vice decorativo, na minha opinião, não faz sentido. Exatamente. Você tem que ter um papel atuante. E as pessoas falam muito isso. Falam assim, ontem uma senhora me disse isso. Vem cá, eu não entendi ainda. Porque essa senhora é uma senhora da política, inclusive, ela foi prefeita de uma determinada cidade, ela disse assim, todo sonho de vice-prefeito é se tornar deputado estadual. Eu pensei que ela ia falar que era prefeito. Eu nunca vi. Não, ela falou também de prefeito também, mas quando, né, ela disse, não, o sonho de todo vice-prefeito é ser deputado estadual. Você está fazendo eu nunca vi, né? Você está fazendo o caminho ao contrário. Me conte aqui o que foi que disse, olha, é o desejo de servir a cidade, né? Eu estou muito honrado em ser deputado estadual, é uma honra muito grande. Foi uma luta muito grande, não é fácil se tornar deputado estadual em lugar nenhum do Brasil, mas na Bahia também tem as suas particularidades por conta, né, da configuração do parlamento, das pessoas que estão no parlamento, a origem familiar de cada um, o que cada um vem fazendo ao longo da vida. Então foi uma luta muito grande. Eu sou muito honrado por isso. De 3 eleições que eu disputei, 2 eu fui o político mais votado do pleito. Em 2012 eu fui o vereador mais votado da história de Feira, como deputado estadual em 2022 também. Então é uma honra muito grande. Mas a honra maior é servir a cidade de Feira de Santana, minha terra natal. E eu quero muito trabalhar e vivenciar isso. Ontem, numa entrevista, o colega de você me perguntou assim, é melhor ser deputado estadual ou é melhor ser vice-prefeito? Eu falei, deputado estadual eu já conheço. O vice, você vai ter que segurar um pouquinho essa resposta aí, que eu vou ter que experimentar isso e voltar no futuro para falar sobre as 2 experiências, entendeu? Mas eu estou muito entusiasmado, muito, muito confiante a cada caminhada que a gente vai, a cada encontro, né, as informações, as cobranças, as observações que a população de Feira traz, acaba aqui nos alimentando também, né? A nossa caixinha de ideias, de sonhos, elas vão fervilhando ali. Eu estou numa expectativa muito grande que a gente possa ganhar as eleições e, a partir de janeiro, a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente sonha, que a gente quer para o futuro de Feira. E assim, Pablo, você comentou também, Rodrigo aqui no início também falou, o cargo de vice-prefeito, ele tem uma importância e que às vezes essa importância fica ali oculta, né, fica implícita. Que a gente pode trazer alguns exemplos, como o próprio Rodrigo falou, que foi o caso do Michel Temer, que chegou a assumir. A gente teve mais recente, agora numa pré-candidatura, o caso dos Estados Unidos, com a candidata, com a Kamala, que ela acabou vindo a, no caso, assumir as diretrizes da campanha enquanto vice, passou a ser a candidata principal, e um caso ainda mais recente, que foi o caso de São Paulo, quando o vice assumiu no impedimento do prefeito em que veio a falecer, no caso. E aí, a pergunta ela vai justamente nesse sentido. O vice-prefeito ele tem a função de substituir o prefeito em caso de impedimento. Havendo a necessidade, o que é que te qualifica
justamente a ser prefeito de Feira de Santana, ouvindo essa necessidade. Para deixar isso bem claro. Os dois exemplos brasileiros, um foi por conta de um luto, que foi muito triste, o outro, no caso de Michel, foi meio conturbado, aquela confusão toda. Nos Estados Unidos agora também foi uma questão mais, né, conseguiram criar aquela narrativa por conta da idade e tal. Mas assim, Feira é diferente, né? José Ronaldo é um político testado, experiente, né, que tem uma capacidade, né, mental, física muito grande, e eu tenho certeza que fará os seus 4 anos de mandato, né, conforme é o desejo da população de Feira de Santana. A gente escuta muito isso, e ele tem colocado isso de forma muito, muito firme, de que vai cumprir os 4 anos de mandato, né? Na nossa legislação, ela deixa muito claro qual é o papel do vice-prefeito, que é assumir, suceder o prefeito em caso de algum tipo de impedimento. Claro que eu não participei das discussões, né, de José Ronaldo com o grupo, com as pessoas, qual era o perfil que eles queriam para o vice, né? Mas assim, modéstia à parte, falando com base na minha história, na minha biografia, com os cargos que assumi, né, ter sido vereador, ter assumido o cargo no Estado, ter sido secretário municipal por 3 oportunidades, claro que isso também, na hora do candidato a prefeito tomar uma decisão, óbvio que ele analisa também o currículo daquele que eles pretendem escolher ou que estão discutindo. Então, eu acredito de que essa bagagem, né, tudo isso que todas as experiências que eu tive ao longo desses quase 25 anos de vida pública, né, nos credencia para uma eventual necessidade de futuro estar sucedendo o prefeito, assumindo eventualmente em alguma oportunidade. Mas o nosso compromisso é de juntos, né, fazer cumprir o mandato ao longo dos próximos 4 anos. Esse é o nosso desejo, é o nosso sentimento. Claro que a política ela é muito dinâmica. Hoje a gente desenha uma coisa, amanhã, por conta né, das imposições que a política impõe, pode mudar? Pode. Mas hoje o que nós temos de concreto é trabalhar muito, vencer as eleições e fazer a gestão da cidade juntos. Zé Ronaldo como prefeito e Pablo Roberto como vice-prefeito. Eu gosto muito, Pablo, de pensar da seguinte forma. O Brasil como um todo, às vezes, não elege as pessoas para o cargo do executivo com qualificações para o executivo. Porque é uma coisa meio que... é administrar uma grande empresa. Simplesmente administrar a maior empresa da cidade. A prefeitura é a maior empresa de cada cidade. E quando a gente pode ter a oportunidade de conversar com você, Pablo, é saber mesmo de qualificação. Porque assim, você já teve... acho que é a 3ª vez que você está à frente do Legislativo, né? 2 vezes como secretário, ou como vereador, agora uma vez como deputado estadual. E essa presença do Legislativo, eu creio que dentro dos 3 poderes ele não tem essa fluidez, essa capacidade de gerenciar e olhar. E é uma preocupação porque a gente nunca sabe o dia do amanhã. Não falo nem em questão de impedimento político, mas qualquer outro tipo de impedimento. E Pablo Roberto é um nome muito forte na política feirense. Vocês têm noção disso, não preciso te falar. O vereador e o deputado estadual com mais votos dentro da cidade, isso é uma prova viva. E eu queria entender um pouco mais, Pablo, aí eu volto a perguntar. Qualificação, não é que vai acontecer, é um devaneio. Qualificação, Pablo teve que virar prefeito. Como é que você vai fazer para pegar todos os problemas da cidade e começar a administrar? Sendo que na sua fala você fala, não, o projeto é 4 anos Zé Ronaldo e o Pablo como vice, dando total suporte. Mas e se isso acontecer? Pablo, você se sente qualificado de sentar na cadeira de prefeito e falar, não, vou ajudar a controlar as mazelas que essa cidade tem. Rodrigo, veja bem, eu fui secretário municipal em 3 oportunidades. Né? Então, assim, eu conheço o rito da máquina administrativa, eu conheço como é que funciona. Né? E assim, e mesmo na condição de legislador, não tem como a gente se afastar dos problemas da cidade, porque eu vivo a cidade, então eu rodo essa cidade o tempo inteiro, eu converso com todo mundo na cidade, com empresário, com grande empresário, com médio, com pequeno, com empreendedor, né, com ambulante, com as pessoas que fazem essa cidade acontecer. Então, eu me sinto preparado, tanto que me sinto preparado que me coloquei por quase 1 ano como candidato a prefeito, debatendo, enfrentando todos os problemas e apresentando, inclusive, indicativo de solução de muitos dos problemas que hoje nós temos. Então, eu acredito que eu tenho essa qualificação, né, de assumir esse posto.
essa experiência da rua, de ouvir as pessoas, né, de ter a capacidade de estudar, né, todos os indicadores educacionais, de saúde, de mobilidade, de desenvolvimento humano, nos dá uma condição, né, de você estar preparado, formado para fazer isso. Claro que a experiência também é que vai lhe dar habilidades. Às vezes, não é só você ter a experiência como legislador, não é só você ter tido já uma experiência no executivo, mas a vivência, né? Então, acho que a formação, ela se dá muito de forma mais presente quando você exerce de fato a função. Mas diante de tudo que vivi, de tudo que acompanhei, de tudo que eu tenho estudado da história de feira, né, eu acredito de que eu reúno as condições, né, tanto para, nesse momento, assumir o posto de vice-prefeito e uma eventual necessidade futura também de estar à frente do gerenciamento de nossa cidade. Beleza. Pablo, recentemente na estante você falou sobre plano de governo. E aí, adentrando nele e vindo para um eixo específico, que é o tema da saúde, vocês propõem ampliar a rede de saúde. Como pretende garantir o financiamento dessas expansões, já que o orçamento municipal ele é limitado? E aí a gente traz mais uma vez aqui um fato que foi também exposto no Acordo da Cidade no dia 17 de julho de 2024, que foi discutida a falta de recursos para a manutenção das unidades municipais de saúde. Então, assim, como o seu governo, ganhando, ele pretende enfrentar esses desafios de recursos, em específico na área da saúde? Diego, veja bem, nós realizamos pesquisas também, né, sondando, assim, tudo que vai para o plano de governo, tudo que aparece na propaganda eleitoral, os candidatos usam como referência pesquisa, né? Pesquisa qualitativa que sonda a população dos serviços que são ofertados pela municipalidade na cidade. Um grande problema que nós temos hoje é com relação à marcação dos exames, consultas, sobretudo aquelas de média e alta complexidade. Então, por conta disso, nós já apresentamos, né, no nosso programa de governo, o Corujão da Noite, né, nós vamos estender o horário de atendimento, nós nos comprometemos em 100 dias zerar todas as necessidades que tenham no que diz respeito à marcação de exames, a consultas que estejam atrasadas. Né, nós estamos acompanhando isso. Não adianta eu falar com você aqui, quando nós falamos em ampliar o serviço, eu tenho que primeiro otimizar o orçamento que eu tenho, né, e primeiro garantir que todas as unidades que nós temos elas possam funcionar e funcionar a contento. A partir daí é buscar os financiamentos, tanto estaduais como federal, porque todos nós sabemos que muito da política de saúde elas são subsidiadas por recursos também de fora, embora o município de Feira de Santana historicamente vem cumprindo muito além do que aquilo que recebe. Então esse compromisso é o que nós temos. Primeiro é ter o diagnóstico na mão, né? Eu acredito que logo aí depois da eleição a gente já começa dando tudo certo, vencendo as eleições, os trabalhos já começam logo agora no início de outubro, que é o diagnóstico mesmo da cidade. A saúde, nas pesquisas de sondagem, de fato, há um reclame muito grande por parte da população em melhorar, mas o nosso desejo é, primeiro, potencializar esse serviço internamente, né, reorganizar essa questão das marcações. Né. Uma outra que nós queremos e vamos trabalhar muito para fazer é com que a telemedicina possa nos ajudar também, porque é uma política moderna, já vem acontecendo em muitos lugares do território brasileiro, tem dado muito certo, mas eu diria que o primeiro passo dos nossos próximos 100 dias de governo é arrumar casa com aquilo que a gente tem, com a estrutura que a gente tem. Não adianta você ir para a TV agora, falar que vai fazer policlínica em cada canto da cidade, porque você colocar uma policlínica não é assim. Não é o prefeito dormir pensando nisso e acordar de manhã anunciar, não funciona desse jeito. Nós temos que respeitar, tem a manutenção, tem que respeitar, né, as condicionalidades que o Ministério da Saúde, inclusive, determina para a implantação de atividades como essa, né, se é UPA, se é policlínica, se é UBS, se é PSF. Então tem toda uma política nacional que a gente precisa respeitar também. Então nós estamos atentos e por isso nós estamos nos comprometendo, né, a reorganizar essa rede para que a gente possa ter a tranquilidade desse serviço que é tão essencial, que é tão importante, que essa população de Feira de Santana, né, solicita tanto para que a Prefeitura de Feira de Santana possa dar a devida atenção. Porque, Pablo, eu já tive... E tudo com base, Rodrigo, no orçamento, porque eu estava ontem, né, não dá tempo, os horários que passa a propaganda eleitoral, a gente sempre está em atividade, então eu vou no carro assistindo, né, a assessoria coloca e eu vou assistindo. Então, assim, não dá para a gente hoje induzir a população a erro ou levar falsas promessas para a população. Nós temos um orçamento em feira. Sim. Nós hoje temos um orçamento de aproximadamente 2 bilhões e 100. Quando você paga pessoal, quando você faz a zeladoria da cidade, sobra muito pouco, né, para grandes investimentos que Feira de Santana precisa. Então você tem que fazer um plano de governo, uma proposta para a cidade real, verdadeira e honesta.
Não dá para fazer tudo de vez nessa velocidade que algumas pessoas ficam por aí espalhando. Né? Nós temos que eleger prioridades e por isso é importante o diálogo com a cidade. Sobrou aqui 100 milhões de reais a cada 3 meses, 4 meses. Qual é o investimento? É uma UPA? É uma escola? É a creche? É o viaduto? É a drenagem? Então esse é um debate também que a população precisa começar a participar. Porque senão, nesse momento de eleição agora, fica parecendo que é possível fazer tudo, que você vai fazer tudo, e por isso o índice de não cumprimento da proposta de governo dos prefeitos do Brasil inteiro é tão elevada, porque prometem tudo, não cumprem quase nada, e a população também, na grande maioria das vezes, acaba esquecendo e não cobrando, né? E aí não faz o julgamento necessário na próxima eleição daquele que prometeu e não cumpriu. É porque, ainda mais na área de saúde, né? Eu já tive a oportunidade de escutar o próprio candidato José Ronaldo falar. O mais difícil não é construir o hospital. Todo mundo constrói. O mais difícil é manter o hospital. E quando você pensa que a gente tem um orçamento, por mais que 2 bilhões pareça que é muito, para Feira de Santana, com a quantidade de coisas que tem para se resolver, acaba sendo pouco. E é por isso que é interessante escutar como é que vocês estão pensando atuar dessa forma. Agora indo um pouco para a área da educação municipal. Fazendo a leitura aqui da pergunta, seu plano menciona a implantação de laboratórios de ciências nas escolas municipais. Como será feita a capacitação dos professores para que eles possam usar essa tecnologia de forma eficiente? Se ainda temos escolas municipais em Feira de Santana sem professores em sala de aula, sem funcionários e sem aula. A exemplo da Escola Municipal Luísa Carmo de Jesus, conforme noticiou o Acordo da Cidade na última terça-feira. Veja bem, são coisas paralelas e que a gente não pode parar o processo tecnológico de inovação, né, por conta de algumas outras deficiências que tenham. Claro que as deficiências elas precisam ser enfrentadas, nós precisamos fazer concurso público para suprir a necessidade de vagas nas escolas, verificar de fato o que é que está acontecendo e fazer um verdadeiro processo de formação continuada com os professores para começar a ter acesso a essas novas tecnologias. Então, uma coisa primeiro ponto é realizar concurso. Né? José Ronaldo ele tem um histórico de que todos os concursos que foram feitos para professor chamou, na grande maioria, em sua totalidade. Nós faremos concurso público para cobrir essas vagas que eventualmente estejam, né, sem professor, para que nenhum aluno, nenhum matriculado, ele possa ficar fora da sala de aula, porque é ilegal, é inconstitucional, é imoral e nós não compactuaremos com isso de forma alguma. Então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto é fazer com que os professores eles possam, de fato, passar por um processo de valorização do servidor. Né? O professor, né, precisa estar cada dia cuidado, cada dia treinado, cada dia capacitado e, por isso, nós estamos nos propondo, né, com a escola de formação permanente do professor que vai formar, que vai ajudar, que vai capacitar de forma muito, muito presente, né, para todas essas tecnologias, para os laboratórios de ciência, né, para trabalhar com tudo isso que venha fazer com que o adolescente, a criança, o jovem, ele possa ter um ensino público de qualidade, que é aquilo que nós pregamos. Nós sabemos que o desafio é grande, nós temos uma rede municipal que cresceu muito, né? Nós passamos por um processo de construção de escolas, de creche, né? Uma realidade que nós queremos, Rodrigo, colocar, porque nós já estamos escutando isso há muito tempo, mas infelizmente ainda está muito lento no Brasil inteiro e acho que Feira precisa também acelerar um pouco esse passo. São as escolas de fato de tempo integral, que inclusive é uma reclamação em vários lugares que a gente vai, das pessoas não conseguem trabalhar porque não tem com quem deixar o filho, não conseguem pagar alguém, né, para tomar conta, porque o salário que recebe, né, muitas vezes no comércio não é suficiente para isso. Então nós precisamos garantir a creche, a escola de tempo integral, não escolas que venham ser adaptadas, mas escolas que possam vir a ser construídas com toda uma infraestrutura, né, com refeitório, com o banheiro para o banho correto, com a sala de repouso, com a sala de múltiplas atividades. Então, nós estamos pensando muita coisa interessante, muita coisa legal para a educação. Claro que isso não é só o governo que vai fazer, né? Nós precisamos tocar as mentes, os corações, né, dos professores, dos diretores, de toda a comunidade escolar, a família também que tem um papel importante, a mãe, o pai, a avó, o tio, o responsável, para que eles possam se sentir também integrantes desse processo de construção da vida escolar. O processo educacional ele só vai dar certo se a família, se a comunidade entender que eles também devem participar dessa construção. Eu fui recentemente a um município
E quando eu vou a um município, né, para alguma atividade, agenda política ou do parlamento, eu paro no posto e eu pergunto um pouco, no posto de combustível, abastecer o carro, e eu pergunto um pouco ao frentista, como é que está aqui o governo, como é que está aqui quem ganha, quem perde, como é que está. Em uma cidade dessa que eu fui, o governo do estado tinha recém-inaugurado uma grande escola, uma escola bonita, de tempo integral, com a placa e tal. Aí ele começou a reclamar que o município não tinha absolutamente nada. Tal. Eu falei, rapaz, mas é aquela escola bonita? Ele, você tá maluco, rapaz? Esse povo tá doido. Construir uma piscina olímpica na escola. Para que isso? Você acha que esse município aqui precisa disso? Tal. Para encurtar a conversa. Ou seja, esse senhor que mora vizinho à escola, ele nunca foi chamado por ninguém para discutir a importância daquele espaço. Então ele reproduz hoje um discurso equivocado. A escola tem que de fato ter piscina, a escola de fato tem que ter uma quadra para proporcionar todo um complemento na sua vida escolar, que não apenas o ensino aquele tradicional, né, da matemática, do inglês, do português, mas também com as outras atividades. Então, esse exemplo ficou muito marcante comigo a partir daquele dia, da importância de você trazer a comunidade inteira a participar desse processo de formação, né? Conscientizar a população, de fato, da importância da escola, daquele espaço, de você cuidar, de você preservar, de você ajudar, né, os professores, o diretor, todo mundo a fazer esse cuidado. Então, nós estamos também bastante entusiasmados com isso. Eu acredito que nós vamos conseguir também fazer um grande trabalho na área educacional. Mas o enfrentamento, Pablo, em si, a essas dificuldades ainda existentes em escolas municipais, como a relatada na pergunta por Rodrigo, que a gente viu aqui. Porque, assim, ok, você falou no início que vai começar com o processo de que não pode parar por conta do outro, beleza, mas como é que fica esse enfrentamento? Porque, senão, a gente vai ter situações díspares, contrastantes dentro do município. Eu tenho escolas que têm laboratórios de ciência atualizados e padrão, mas ao mesmo tempo eu tenho outros ali, você falou em concurso público para professores, mas esse que até o próprio servidor, ali o zelador, a cozinheira tal, não tem, está ausente. Ou às vezes não recebeu pagamento, como foi também noticiado aqui na matéria. Como é que resolve esse enfrentamento para que, como é que a gente pode falar, de forma igualitária, as crianças tenham o direito ao acesso à educação de qualidade? Diego, nós vamos enfrentar isso com bastante tranquilidade, como sempre foi feito nos governos de José Ronaldo, né? Nós não tínhamos, por exemplo, histórico no governo de José Ronaldo de atraso de salário de servidores. Então, isso é uma marca muito forte dos seus governos. Então, eu estou muito confiante de que isso, nós vamos virar essa página. No que diz respeito a suprir as outras necessidades, é preciso primeiro conhecer, de fato, com mais profundidade, né? José Ronaldo está fora do governo aproximadamente 6 anos e meio, então nós vamos ter que, nos primeiros dias, ainda na transição, ter de fato conhecimento desse diagnóstico, desse raio-x do que é que de fato está acontecendo, né? E com base nisso se planejar para fazer a correção das necessidades, se é professor, se é cuidador, se é zelador, né? Se é o vigilante, se é o porteiro, e a partir daí buscar enfrentar isso. Eu não consigo agora, nesse momento, né, dizer se é concurso público para porteiro, se é para merendeira, mas assim, com base na pergunta que você fez por conta da reportagem do Acorda Cidade, fazia-se referência em professor, e eu já ouvi também em algumas conversas que nós temos andado de que tem um problema hoje com a falta de professor. Então, o nosso compromisso é realizar concurso, suprir a necessidade, quer que seja de funcionário, das mais diversas áreas, né, para que a gente possa garantir, de fato, o ensino público de qualidade, como preconiza a nossa legislação brasileira. E me permita, Diego, falando em professor, Pablo, literalmente, há alguns anos atrás, o município, os professores viveram um clima de guerra dentro da prefeitura municipal. Eu sei que você não está dentro do governo e tal, mas a minha pergunta, Pablo e José Ronaldo vão sentar para tentar pacificar junto com os professores, junto com o sindicato dos professores, porque hoje o sindicato não quer ver a cara do governo municipal. E vocês, ganhando, vocês vão herdar essa herança. E quando a gente discute sobre qualificação de professor, melhoramento e tal, com o professor, tem que existir um diálogo com a camada dos professores. Com a classe dos professores. Aqui eu acho que você faz, rapidinho, Pablo, referência, até para quem está acompanhando a gente, àquele episódio da prefeitura, muito provavelmente. Exatamente. Foi dentro da prefeitura. Exato, é isso. Veja bem, eu não acredito que nós vamos herdar essa dificuldade, não. Até porque a categoria sabe, o sindicato, mesmo em muitas oportunidades, se posicionando politicamente
né, numa linha de atuação muito distante daquela que é a nossa. José Ronaldo, prefeito, ele sempre teve uma relação de muito respeito com a associação, com o sindicato dos professores, com a própria PLB, com o sindicato dos servidores públicos municipais. Então, esse canal de diálogo, ele sempre existiu. Em todos os governos que Zé Ronaldo teve a oportunidade de estar à frente da prefeitura. Né? Eu acho que cada gestor, Rodrigo, ele é responsável por todos os atos que acontecem na sua administração. Né? A população está atenta, ela sabe distinguir isso, o que foi o governo A, o que foi o governo B, e eu aposto muito nisso, nessa retomada do diálogo, do debate, né, com todos os segmentos, seja as associações, os sindicatos que representam cada segmento desse. Né, o histórico que se tem é de que Zé Ronaldo ele sempre atendeu, sempre cuidou, sempre atendeu de forma muito respeitosa, sempre houve esse diálogo permanente com todas as categorias, né, de servidores municipais. Nosso tempo aqui está voando aqui, mas vamos lá, vamos entrar num outro assunto, Pablo, que é o tema segurança. E aí, fazendo mais uma vez aqui menção a fatos, no dia 5 de julho foi noticiado, também no Acordo da Cidade, uma matéria que ganhou muita visibilidade em termos sobre Feira de Santana, em que traz que os índices de violência em Feira eles continuam altos, sendo considerada a 10ª cidade mais violenta do país. Como abordar as raízes desse problema, que não são resolvidos apenas com mais câmeras, tendo em vista, e aí trazendo um ponto que no plano de governo de vocês não traz o eixo segurança. Veja bem, eu tenho tido a oportunidade de estar à frente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia há aproximadamente 1 ano e meio como presidente da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos. É um tema que tem sido amplamente debatido, discutido, claro, no país inteiro, mas na Bahia não é diferente, porque os números aqui realmente têm chamado a atenção do mundo inteiro, né? Tem trazido muitos problemas. E Feira de Santana não é diferente. Nós tivemos há 15 dias, final de semana, com 9 homicídios, esse repetiu de novo, e parece que é algo que banalizou e que ninguém trata mais do assunto. Vira página no jornal como se fosse algo rotineiro. Né? Ninguém se preocupa, ninguém cobra, o governo do estado não se posiciona com relação a isso, e nós continuamos a cobrar. Nós temos hoje um efetivo da Polícia Militar. É claro que quando a gente fala de segurança pública, nos chama muito mais atenção as forças policiais do que qualquer outra política que minimize isso, que diminua esses efeitos, porque de fato quem está com problema agora, que foi assaltado, quem teve sua casa ameaçada, tal, corre primeiro para a força de segurança. Então não tem como falar dessa competência, dessa responsabilidade do Estado. O sentimento que eu tenho é de que, ao longo desses quase 18 anos que o governo do estado vem gerenciando, né, com o mesmo partido, o governo da Bahia, cada ano que passa, o sentimento que tenho é o sentimento de que o estado está perdendo a guerra para o crime organizado, né, para a insegurança. Está todo mundo com medo, todo mundo trancado. As pessoas agora, encontrei recentemente uma senhora que ela me disse que tem 2 celulares. Ela disse que tem um celular mais moderno que ela usa o WhatsApp em casa, e ela usou o termo Xing Ling, que ela comprou de R$50 e que ela usa dentro do sutiã, do seio ali, para poder utilizar. Que eu pedi a ela o WhatsApp, ela disse, não, me dê que depois eu mando o zap, porque esse aqui é o que eu vou comprar o pão. Tal. Então tá todo mundo nessa vibe, todo mundo nessa pegada com muito medo. E as respostas de enfrentamento não chegam. Né? Não chega, você não vê o efetivo. Né? Quando foi que nós tivemos o último concurso? Né? A polícia reclama que muitas vezes tem a viatura, mas não tem um combustível, então tem toda uma problemática. Eu apresentei recentemente lá na Assembleia um projeto de lei, porque o Congresso Nacional aprovou uma lei dizendo que todas as guardas municipais no território brasileiro devem fazer parte do sistema de segurança pública. E cabe a todos os estados regulamentarem isso. 11 estados regulamentaram, os outros não. A Federação Nacional das Guardas recorreram ao Supremo Tribunal Federal, deu uma decisão mandando as assembleias disciplinares. Eu apresentei já o projeto, uma proposta de emenda constitucional, porque na Bahia nós temos aproximadamente 220 municípios com guardas municipais. Nós estamos falando aí de aproximadamente 12 mil homens e mulheres que já poderiam estar no sistema estadual integrado, ajudando as forças de segurança pública a fazer também esse enfrentamento. Mas o governo até agora não autorizou a tramitação desse projeto na Assembleia. O projeto está parado, né? E aí, voltando mais aqui especificamente para a Feira de Santana, muitas ações elas podem acontecer, né? A Guarda Municipal ela tem tido um crescimento muito grande em feira, né? O concurso foi realizado,
né? Eles não fazem mais hoje só a segurança patrimonial, mas você observa que a guarda ela já está nas ruas também, né? Levando mais segurança para as pessoas. O sistema de vídeo monitoramento que ajuda muito também, nós temos uma cobertura legal em feira, nós queremos ampliar isso também. Vamos realizar concurso também para mais guardas municipais e outras ações no que diz respeito mais no campo social, que a gente sabe que ajuda também, né? Nós não temos mais hoje campos de futebol, porque a expansão imobiliária acabou, de uma certa forma, acabando com tudo. Nós precisamos ter mais complexos esportivos. Quando a gente fala de escola de tempo integral, eu estou ajudando também no enfrentamento da criminalidade, né? Se eu tenho uma iluminação que não é mais ruim, a rua, a praça, a região da cidade está mais iluminada, isso também contribui com a segurança pública. Então, nós queremos ajudar, nos colocar à disposição, né, mas não deixando também de cobrar o que de fato é competência do Estado e que infelizmente até aqui não tem dado as respostas que a população ela precisa. Pablo, você a construção, Rodrigo, desculpa também, né, que é algo que nós estamos defendendo também, que é a criação do Plano Municipal de Segurança Pública. Embora a competência, né, de garantir a segurança pública seja estadual, sim, mas os municípios têm também que cumprir o seu papel, e eu defendo que Feira de Santana também possa ter o seu plano municipal de segurança pública, que possa auxiliar as outras forças de segurança, seja ela estadual, seja ela municipal ou seja ela federal. Pablo, você como deputado, e acabou de mencionar que estava à frente da comissão, correto? Foi o termo comissão? Estou ainda presidente da Comissão de Segurança Pública. Você teve a oportunidade de ver em estados que tem um número de violência menor, ou até cidades, falando mais da região sul-sudeste, que tem os números um pouco menores do que está tendo ultimamente aqui na Bahia, algo que dê para ser implantado na mesma proporção? Exemplo, uma cidade da mesma proporção, parecida com Feira, com topografia, tudo muito parecido e que funciona e que se possa trazer, porque o que eu posso acompanhar é, muitas cidades estão usando as câmeras de vídeo monitoramento, só que os casos que eu vi eram mais ou menos assim, eles eram todos integrados e, por exemplo, se tinha alguém suspeito, essa pessoa era identificada e sofria-se uma abordagem na rua, não era prisão, era uma abordagem, e diversas vezes conseguiram reprimir um futuro, uma tentativa, porque a pessoa estava armada, ou com uma arma branca, ou com uma arma de fogo e tal. Você já conseguiu ver algo que você consegue contemplar para ajudar a diminuir ou até sufocar a quantidade de crimes que estão acontecendo em Feira de Santana? Veja bem, são duas situações. Essas questões relacionadas à investigação de crime, né, investigação policial, é uma competência restrita do Estado. Sim. Né, as investigações, os processos, as identificações, elas são feitas pela Polícia Civil da Bahia. É claro que eu fui secretário de Prevenção à Violência em Feira e a CEPREV, que é a Secretaria de Prevenção à Violência, ela cuidava da central, ela cuida ainda da central de vídeo monitoramento. Inclusive é um bom CCO, um centro de comando operacional importante que tem ajudado muito. Então, todas as vezes que a Polícia Civil identifica, por exemplo, que um carro aconteceu um assassinato, um exemplo, na Fraga Maia, se lá nós tivermos a central de monitoramento cobrindo aquela região, a polícia ou o judiciário solicita as imagens, e essas imagens elas são fornecidas e ajuda no processo de investigação. Mas assim, não tem uma relação direta da Prefeitura Municipal de Feira de Santana com seu sistema de vídeo monitoramento fazer esse processo a bel prazer. Então, nós respeitamos essa competência, mas a Central de Vídeo Monitoramento ela ajuda muito, não apenas na situação de segurança pública, mas nas mais diversas outras, no trânsito, na limpeza pública, né? Então, há essa diferença, né, de fazer. As imagens hoje elas estão compartilhadas, né? A Prefeitura já há um tempo compartilhou com as outras forças de segurança, a Polícia Rodoviária Federal usa, inclusive a proposta do CCO, que é o Centro de Comando Operacional, é que todas essas forças estejam lá, o SAMU participa, o Departamento de Polícia Técnica, a Guarda Municipal, as Polícias Estadual, a Guarda Municipal, a PRF, a Polícia Militar Estadual. Então todas essas forças elas interagem para buscar resolver os problemas de forma rápida, né, de forma mais séria possíveis. E pensando no que o Rodrigo falou, tem a possibilidade também, até como uma possível sugestão aqui também nesse sentido enquanto cidadão, de alguns casos, como cidades do Rio Grande do Sul, na região sul em específico, que esse sistema de vídeo monitoramento está atrelado com todas as outras polícias, no caso. E aí, um carro que entrou com restrição de furto, automaticamente, quando essa câmera identifica aquela placa que está com restrição, ela notifica
guarda municipal, ela notifica a polícia civil, militar, Todos os e órgãos a de partir segurança. daí, exato, porque Feira é uma cidade que você tem várias, digamos assim, vetores e vias, e vem gente aqui dos mais variados locais que vão cruzar o país no sentido norte-sul. Então, quando você tem um sistema como esse, você ajuda, inclusive, eu diria, a qualificar o comércio local de Feira de Santana. Você está fazendo uma ação de segurança, mas ao mesmo tempo você qualifica aqui, porque a gente se sente mais seguro em deixar um veículo estacionado ali no meio da rua, por exemplo. Existem situações como essas, mas que por questões de segurança, quem foi da área sabe que não pode se falar muito sobre isso. Mas eu diria a você que Feira de Santana, ela hoje reúne e tem todas as condições, né, para que essa metodologia de prevenção à violência ela aconteça, né? Então hoje nós já temos, por exemplo, tecnologia aqui de se, através do sistema da PRF, de se um carro for roubado lá no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro até aqui, onde tiver sistema de monitoramento com um sistema chamado OCR, a PRF ela monitora direitinho e tem condição de montar a abordagem aqui em Feira de Santana usando a estrutura também que, né, que se tenha. Então, assim, a gente tem alguns exemplos de viagens de cidades, né, que existem muitas condições e que já algumas delas, inclusive, já rodam em Feira de Santana, né, em parceria com outras forças de segurança pública também. Mas a ideia é que elas venham sair do papel, Exato. digamos assim. Não, venham mas funciona. Eu só tô... Não, é isso mesmo. Dentro Mas, assim, da restrição, mas que ela deu uma- Mas eu fique- posso te garantir hoje que hoje já tem esse sistema, né? Tanto a Polícia Rodoviária Federal como a Polícia Militar, em parceria com o município de Feira de Santana hoje, eles já conseguem fazer esse tipo de abordagem, né? Eu não sei te precisar, porque quando eu fui secretário eu estava saindo disso, né? Mas já tem tecnologia hoje de que se tiver Não, um isso alerta, sim. já tem tecnologia hoje de alerta. Por exemplo, o carro foi furtado em qualquer lugar do território brasileiro, colocou no sistema, onde ele passar na cidade vai bipar e vai puxar isso, entendeu? Eu não sei te dizer se nesse momento Feira avançou com isso, porque quando eu fui secretário, nós estamos avançando nesse termo de cooperação técnica, que também não é muito simples, envolve outras forças, mas é uma medida extremamente importante também. Respeitando até o tempo ali, eu quero aproveitar mais esse momento aqui, Rodrigo, que é para a questão da mobilidade urbana. Pablo, o seu plano menciona a integração de todos os modais de transporte. Porém, o BRT de Feira de Santana enfrenta críticas por sua ineficiência e a desapropriação da Avenida Artemia Pires trouxe impactos econômicos negativos. Como sua gestão pretende resolver esses problemas para garantir que novas obras de mobilidade sejam eficientes e não prejudiquem a população feirense, que no caso específico da Artemia Pires está pagando uma conta que foi gerada anteriormente no governo do candidato José Ronaldo? Mobilidade urbana é um tema muito presente nesse debate agora. Acho que todos os candidatos têm escutado muito e debatido. Nós já nos comprometemos, vamos fazer a duplicação da Artemia, né, respeitando o que é possível fazer lá, né, gerando o mínimo possível, quase nada, de ações judiciais, né, que possam impedir o desenvolvimento, o crescimento daquela cidade, daquela região da cidade, porque embora algumas intervenções tenham sido feitas, por exemplo, as ligações todas com a NOID, as outras ligações, né, também com relação ao Santo Antônio dos Prazeres, lá com a Avenida Antônio Sérgio Carneiro, nós entendemos que ainda é insuficiente. E nós já nos comprometemos com isso, já colocamos nosso programa de governo, já falamos, inclusive, no nosso programa eleitoral, que nós vamos fazer a duplicação da Artemia, porque continua sendo um vetor de crescimento muito importante. Né? Cada dia que a gente roda lá naquela região, lá no finalzinho já, você percebe o quanto de condomínios. A semana passada nós fizemos uma caminhada lá e a sensação é que já está ligando mesmo com Jaíba, já está, né, se aproximando. Então, é uma prioridade para início ainda no primeiro ano de governo. Com relação ao BRT, né, o BRT nós colocaremos para funcionar, né, já está funcionando. Né? Inclusive, nós já gravamos sobre isso também, já nos comprometemos com a cidade de colocar o sistema para operacionar. Claro que é um debate que precisa ser feito com bastante clareza. Né? Nós temos um problema com o transporte público no Brasil inteiro, não é apenas uma característica de Feira. Pós-pandemia, o problema se acentuou muito, porque as pessoas criaram uma cultura de uso de outros meios de transporte também, né? Seja do Uber, da carona, do carro compartilhado, né? Pessoas também adquiriram outros meios de transporte e houve uma queda muito grande no número de passageiros que são transportados por dia e isso tem todo o impacto para você botar esse modal para funcionar. Então, nós faremos também levantamentos no que diz respeito a isso. A prefeitura já subsidia uma parte disso para você manter a frota, manter o equilíbrio do valor da passagem. Então, nós vamos ter que enfrentar isso, né, com bastante firmeza
para analisar e dialogar muito com a cidade qual é, de fato, o modelo de transporte que se apresenta nesse momento, né, para cada região da cidade. Pablo, gostei da sua disciplina em relação ao tempo. Você observou que eu fiquei o tempo inteiro aqui olhando para lá, né? Não, mas é legal. Se você não consegue gerenciar o seu próprio tempo, imagine exato. gerenciar uma cidade. Verdade. Aí, Pablo, a gente quer aproveitar esses 5 minutos restantes, 5:20, para você poder ficar aberto, até agora poder pedir votos, porque eu acho que a gente te deu uma apertada agora no começo. Vocês não me deram nem condição de falar isso, rapaz. Agora era tão bombardeado. Já tava aí no tempo. Bombardeado aí um com o outro. Não, tinha mais coisa aqui, mas vamos lá. Pablo, seus 5 minutos agora, se você quiser não olhar pra gente, olhar de fato pra câmera, fique muito à vontade. Esses 5 minutos são seus. Nesse sentido, exato. Acho que eu não gasto os 5 não. Eu sou um político que falo muito pouco, mas eu quero, assim, primeiro agradecer a oportunidade de vocês, mais uma vez parabenizar, né, pela qualidade, pelo nível do debate aqui. Sempre que participo do encontro com vocês, são encontros assim de alto nível, com perguntas extremamente em sintonia com o que a cidade vive, com o que a cidade reclama, inclusive. Eu quero dizer que foi muito bom esse bate-papo aqui com vocês. Eu quero aproveitar a oportunidade, o grande alcance, para pedir à população de Feira de Santana que possa nos dar esse voto de confiança, votando em Zé Ronaldo como prefeito, Pablo Roberto como vice-prefeito no 44. Nós temos a clareza de todas as dificuldades, as necessidades que Feira de Santana precisam superar, e nós estamos, né, nos comprometendo com muita gente, com a cidade inteira, naquilo que for possível fazer, claro, com base no nosso orçamento, com a nossa capacidade, né, de endividamento, fazer com que Feira de Santana possa experimentar uma gestão moderna, uma gestão que de fato tenha as digitais, o sentimento da população de Feira de Santana. E por isso eu peço o voto para o 44, para a Feira de Santana continuar avançando com Zé Ronaldo prefeito e Pablo Roberto vice-prefeito. E o nosso tema é o amor vai vencer, porque quando a gente ama, a gente cuida, e nós estamos preparados para cuidar da cidade de Feira de Santana. Pablo? Como o Pablo falou, ele não ia nos 5 minutos ali. Não, mas Pablo, é gratificante poder elogiar, porque você, de prontidão, quando se fez o convite, você respondeu, vamos marcar. Eu imagino que a agenda em campanha é uma loucura. Você todo dia está em um bairro, eu acompanho vocês nas redes sociais e eu vejo que vocês toda hora estão em um lugar, toda hora tem uma caminhada, toda hora tem uma discussão. Entregou o seu tempo de 1 hora e um pouquinho, né? Aqui com a gente, e foi muito proveitoso. E assim, eu quero fazer um convite agora, como Rodrigo. Isso aqui não foi ajustado, não. Se eleito, eu gostaria que você voltasse aqui no Feirapod. Com certeza. Pra gente poder agora discutir de verdade, porque agora é muita teoria. É começar a discutir a prática. São promessas agora. São promessas. Sabe por quê, Pablo? Compromissos. São compromissos. Compromissos. Promessa vazia. Promessa não, compromisso. Ok. Sabe por quê, Pablo? Eu vejo em você, como uma pessoa mais nova, a oportunidade de criar essa conexão e a gente usar como porta-voz pra gente poder realmente debater de forma aprofundada os problemas de Feira de Santana. E aí é um pedido meu, e assim, eu como Rodrigo, entusiasta de Feira de Santana, amo e gosto muito de política, e eu acredito que a mudança da cidade vai iniciar na política e terminar no cidadão. Antes até de Pablo responder, só aproveitar aqui, no nosso tempo aqui, agradecer também sua assessoria, no caso específico, ele é pessoa de Cristiane, que está nos acompanhando, porque foi muito rápido. A gente trabalha sempre com assessorias, mas a sua assessoria é diferenciada. Foi diferenciado nesse sentido. Obrigado, Cristiane. Obrigado, viu, Cris? E fazer justiça aqui, que quando eu falei, não aumento nada. Quando ela me falou assim, vai ter um podcast. Eu falei, quanto tempo? Ela disse, 1 hora. Eu falei, sem condições, não tem condições, porque pra gente parar 1 hora agora nesse furacão que a gente tá. E ela trabalhou direitinho com vocês, viu? Foi. Mexeu na agenda, organizou tudo. Não, engraçado que ela perguntou, é 1 hora, e Diego respondeu, é 1 hora de relógio na tela. Tanto que a ideia era essa. Mas assim, pessoal, agradecer, né? De fato, a oportunidade de estar aqui. Eu voltarei, certamente, convidando, eu estarei aqui, independente do resultado. Tenho certeza que podem contar que nós estaremos de volta aí. Pronto. E agradecer também a Pablo e a todos que nos acompanham aqui até aqui nesse momento. Vai, e Rodrigo, se você tiver qualquer dúvida de tudo que Pablo falou, ou até o mesmo que a gente tenha falado, pesquisem. Não acredite fielmente e cegamente no que a gente falou aqui. A gente tem todos os links, tem todas as comprovações das matérias do que a gente puxou, a gente olhou o plano de governo, mas assim, pesquise, se atualize e busque a informação, beleza? E essa é, Rodrigo, eu pesquiso muito o histórico das eleições, né, dos últimos 5 anos, porque é o que está mais em evidência, fica todo mundo comparando em algum momento, e é a eleição que mais tem tido a participação dos vices nos debates.
nas entrevistas, nos questionamentos. Isso é O importante vice também. se tornou algo extremamente... A história brasileira mostrou a importância de um vice. E a gente precisa estar atento. Exato. Porque a gente não vota só no candidato a prefeito. Exato. Aparece os dois na urna, né? Exato. Exatamente, nos dois. 20 segundos, eu não quero estourar o tempo como prometido. Pablo, muito obrigado. Diego, muito obrigado. Obrigado para quem assistiu aqui. Pablo conseguiu entregar dentro do tempo. Mais uma vez, muito obrigado. E vamos liberar o homem que ele tem muita coisa para fazer. Show de Tchau, bola. pessoal.